Essa semana eu quero compartilhar com vocês alguns elementos que foram importantes para mim nessa minha jornada aí com o Kundalini Yoga. Semana passada nós tivemos a semana do yoga japonês, eu comentei alguns princípios, algumas práticas aí, que foi onde eu comecei, né? Em 2008, meu primeiro contato com alguma coisa mais oficial do universo do yoga foi com o yoga japonês em 2008. E os métodos do yoga japonês permeiam todas as outras formas de yoga que eu vinha aprendendo ao longo da vida depois. Tá? O Kundalini Yoga eu conheci em 2011 e é a forma principal de yoga que eu utilizo cotidianamente na minha vida, principalmente nos aspectos físicos, de treinamento físico e nos treinos de concentração e meditação. E hoje é o primeiro dia dessa semana aí de Kundalini Yoga e eu quero, como eu fiz na semana do yoga japonês, compartilhar com vocês um texto, recomendar para vocês um livro que foi um dos mais importantes para mim também nessa jornada aí com o Kundalini Yoga. Não só é tão importante na minha jornada do Kundalini Yoga, mas creio ser importante também para toda a história do Kundalini Yoga desde que ele começou a ser ensinado pelo Yogi Bhajan. O livro se chama Sadhana Guidelines. Create Your Daily Spiritual Practice. Em português seria As Diretrizes do Sadhana. Crie sua prática espiritual diária. Yogi Bhajan começou a ensinar o Kundalini Yoga em Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1969. Levou aí uns 3 anos, aproximadamente, até que o Yogi Bhajan autorizasse qualquer tipo de publicação, de divulgação a respeito do que ele estava ensinando. Tá? Porque primeiro ele queria que os seus alunos tivessem um comprometimento real com esse ensinamento, tá? Com essa tradição, um entendimento, tá? E uma percepção correta interior do que era o Kundalini Yoga, do que era que ele estava ensinando. E acredito que esse livro foi, se não o primeiro, um dos primeiros manuais aí de Kundalini Yoga e possivelmente um dos mais vendidos até hoje. E por que começar a semana falando desse texto? Tá? Porque ele foi um dos textos muito importantes para mim, claro, né? Mas também muito importante para o Kundalini Yoga, para a história de estabelecimento do Kundalini Yoga. Né? Mas porque ele fala muito, né, de como foram esses primeiros treinamentos dados por Yogi Bhajan, né, treinamento árduos por sinal, e também fala de um conceito extremamente importante, o conceito de sadhana. O conceito de sadhana não é novo. Ele está presente também nos ensinamentos de Patanjali, lá atrás na história, quando o yoga se torna realmente yoga. Só que na minha percepção pessoal, nos meus estudos pessoais, é um conceito que ficou ao longo da história praticamente foi negligenciado. Tá? Se fala um pouco, mas pelo que ele representa, ele foi muito pouco explorado. Tá? E o que o Yogi Bhajan fez, né, foi brilhante, né? Em trazer esse conceito à tona de uma forma remodelada e muito prática. Então, o que significa sadhana? Sadhana significa um método, uma prática, uma disciplina que você adota e segue para você atingir alguns objetivos. Significa um método de tratamento. Significa os meios eficazes para você alcançar um objetivo. Significa prática, né? Mas não qualquer prática. Significa prática repetida diariamente. Talvez esse é um dos conceitos um dos mais importantes, a prática repetida diariamente. Nesse texto também tem a questão de quantos dias você vai repetir para ter algum efeito. Vou comentar ao longo da semana também. E eu gosto dessa última definição que eu anotei aqui também. É um ato intencional destinado a alcançar uma transformação
do estado interior de alguém. Ou seja, sadhana é tudo o que fazemos diariamente como nossa autodisciplina com o objetivo de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor. Simplesmente isso. Tá? É algo que eu faço todo dia com o objetivo de despertar o meu melhor. Lógico, tem, como eu disse, tem diretrizes aí que a gente vai seguir para ajudar isso aí também. É um método, tá? Não é uma coisa aleatória. O que acontece quando nós fazemos o sadhana? Tá? Nós confrontamos, né, as nossas tendências destrutivas. Nós aprendemos a superar, né, os obstáculos. Tá? Patanjali, por exemplo, lá no Yoga Antigo, fala em 9 obstáculos. O sadhana é um meio eficiente de superar esses 9 obstáculos. O sadhana é um processo para autodesenvolvimento pessoal e para autodomínio pessoal. Então, ao longo dessa semana, eu vou falar basicamente de sadhana com vocês. Tá? Vou falar um pouco de como foram os primeiros treinamentos do Yogi Bhajan. Vou falar também para vocês de alguns modelos de sadhana, para que vocês possam pensar aí na semana. Tá? E depois, se vocês precisarem de algum auxílio, me chama aí que a gente conversa sobre isso, né, para desenvolver o seu próprio sadhana. Né? E vou apresentar para vocês 4 práticas, tá, que foram importantes na minha trajetória. Tá? Tem muitas outras que foram importantes também, mas eu vou apresentar 4 que são aquelas muito especiais para mim, tá? Que tiveram um papel muito importante nessa minha trajetória aí. Tá? Das muitas, selecionei 4 para apresentar para vocês. E hoje eu termino nas palavras do Yogi Bhajan, tá? Que diz o seguinte: sadhana é auto-enriquecimento. Não é algo que você faz para agradar alguém ou para ganhar alguma coisa. Sadhana é um processo pessoal na qual você revela o seu melhor.